Hoje nós vamos concluir nossa série de estudos sobre uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, que é quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E não se esqueça de deixar seu like, de assinar o canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de compartilhar com seus amigos. Segue a gente também lá no Instagram, é o Coração em Chamas.org. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 4 ao 6, a Bíblia diz: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos vídeos anteriores, nós estudamos as 3 palavras que Jesus usou quando ele disse: Eu sou o caminho, e ele usou a palavra derer. Quando ele disse: Eu sou a verdade, ele usou a palavra emet. E quando ele disse que eu sou a vida, ele usou a palavra haim. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver os vídeos anteriores. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, muita gente que tem essa passagem de cor na cabeça vai falar, ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que não é exatamente isso que Jesus fala. Se você ler como a gente leu no início, você vai descobrir que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mesmo Jesus ainda estando em terra, no seu ministério terreno, você vê Jesus tratando já a presença de Deus como sendo com Ele mesmo. Curioso que ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. A segunda curiosidade que eu quero falar dessa passagem é que a gente lê na versão em português que Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa preposição por que Jesus usou, na palavra original ele usou a preposição peshita. E a palavra peshita, ela é muito mais profunda do que apenas por. Uma tradução literal seria Jesus dizendo, ninguém vem ao Pai senão em mim. Mas para facilitar o entendimento, os tradutores colocam por mim, para que a gente entenda que é através dele. Mas é muito mais profundo. Como a gente vai ler daqui a pouco, a gente vai descobrir que é tudo em Jesus. E por e em tem uma pequena diferença. E para que a gente entenda a profundidade do que Jesus quis falar, é preciso que a gente lembre como era o famoso Templo de Salomão. A primeira coisa é que esse Templo de Salomão ele era dividido em 3 partes. A primeira parte, eu vou colocar imagens aqui para poder esclarecer, era a parte externa, que ficava já dentro dos muros e era conhecida como átrio. No átrio, todas as pessoas de Israel tinham acesso, menos os que eram considerados impuros, os leprosos e os eunucos. E dentro do átrio você tinha 2 elementos que eram importantes, que era o lavatório, onde os sacerdotes se purificavam, e o altar do holocausto, que era onde se faziam os sacrifícios. Mais para dentro você vai ver que tinha uma estrutura um pouco mais compacta e também de acesso restrito, onde apenas os sacerdotes de Israel poderiam acessar. Esse lugar é conhecido como lugar santo, e nele a gente também tinha alguns elementos importantes. Entre eles, a mesa onde se colocavam 12 pães, todos os sábados, o candelabro com 7 hastes e 7 lâmpadas que ficavam acesas 24 horas por dia, e em frente ao véu que separava do próximo aposento, a gente tinha o altar do incenso que ficava queimando também por 24 horas. E aí, por último, a gente tem um lugar mais importante, que era um lugar bem menor, que media 5 metros por 5 metros e era conhecido como o Santo dos Santos, ou também chamado de lugar santíssimo, que era um lugar tão sagrado que apenas uma pessoa, que era o sumo sacerdote de Israel, apenas uma vez por ano podia entrar lá. E para que ele entrasse lá, ele tinha que fazer todo um período de purificação. E quando ele entrava lá, aquele dia era o dia conhecido como o dia da expiação, em que todo Israel ficava numa situação tensa, porque dentro do Santo dos Santos existia a Arca da Aliança, que era a representação física de Deus na terra. E para separar esse lugar santíssimo
do lugar santo existia um véu que muitos já viram em alguns filmes, que quando Jesus ele brada e morre, esse véu ele se rasga. Existe uma profundidade muito grande no que aconteceu ali. Mas esse véu era um véu que tinha só de espessura 12 centímetros. Seria mais ou menos isso aqui assim. E era um véu alto de 18 metros de altura, que separava o lugar de onde o homem acessava do lugar de onde Deus e sua santidade estavam. E se você quiser até pegar esse templo de Salomão e cada nível dele você entender que é um nível de intimidade com Deus, eu quero aproveitar para te perguntar qual é o seu nível de intimidade com o Senhor. Você está do lado de fora do templo, você está no átrio, onde todos podem acessar, com exceção de alguns. Você está no lugar santo, onde apenas alguns sacerdotes acessavam, ou você está no lugar santíssimo, que é onde habita a presença de Deus. E aí entra uma curiosidade que é muito importante para a gente entender a profundidade do que Jesus nos ensinou. Desde aquela época, os judeus eles tinham o costume de nomear as portas. Naquele período ali, contemporâneo com Jesus, existiam 12 portas em todo Israel. E cada porta tinha um nome, inclusive na Bíblia você encontra o nome dessas portas. Hoje em dia são apenas 8 portas para entrar em Jerusalém. Tem a Porta Nova, a Porta de Damasco, a Porta de Santo Estevão, Porta de Herodes, Porta Dourada, enfim. Os judeus eles tinham e ainda mantêm esse costume de nomear as portas. E por causa desse costume, desde aquela época, eles carinhosamente nomearam também as entradas do templo. Ou seja, a entrada de fora do templo até o átrio, uma porta, a entrada do átrio até o lugar santo, outra porta, e a entrada do lugar santo para o lugar santíssimo, uma terceira porta. E curiosamente, os nomes que eles usaram para a primeira porta foi Deré, que é quando você entra no átrio. Para a segunda porta, que é quando você entra no lugar santo, eles chamaram de Emet. E a terceira porta é Raim, ou seja, caminho, verdade e vida. E por isso que quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, há uma profundidade em que Jesus está querendo falar. Se você quer chegar onde habita a presença de Deus, se você quer estar na presença do próprio Deus, você tem que entrar por mim, porque eu sou a porta. E é por isso que Jesus diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que você possa escolher hoje entrar no caminho, entrar na verdade e entrar na vida, para poder entrar na presença de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe.